Boa noite. Vou começar com temas leves. Primeiro, o engarrafamento vai causar algum problema no coração de Beto. Porque eu estava no caminho e ele já estava ligando. Não, estou na porta, chegando. Mas não é só o dele não, o meu também, que eu fico ansioso demais, não quero chegar atrasado. Não quero deixar de estar com vocês. Segundo, é sempre uma alegria estar aqui com vocês, mas eu estou com uma alegria triplicada hoje. Porque eu consegui trazer para cá, três amigos. Um está vindo pela segunda vez, e dois estão vindo pela primeira vez. E um deles, se eu fosse evangélico, eu diria que ele aceitou Jesus tem 8 meses. Mas ele tem 8 meses que passou a conhecer um pouco da doutrina espírita e me disse que está feliz da vida. Então ele está aqui hoje e a minha felicidade é enorme. Terceiro, eu estou me sentindo um popstar. Eu estou usando 2 microfones, tem 2 câmeras, eu não sei para onde vai. Mas, assim, estou feliz. Estou feliz. Começar a conversar com vocês. E o nosso tema, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Chega Jesus, na sua primeira aparição pública para falar, para pregar, e utiliza-se dos 10 mandamentos para transmitir sua mensagem. E numa das suas falas ele fala exatamente que são bem-aventurados os mansos, são bem-aventurados os pacíficos. E ele falou para um povo manso e pacífico? Não. Ele falou para um povo guerreiro. Um povo guerreiro que, quando queria se referir a Deus, e o povo hebreu, o povo judeu, não pronuncia o nome de Deus a toda hora, chamava de o Senhor dos Exércitos. Você tem a ideia de quão bélico era o povo hebreu. Não somente ele, mas todos que dividiam fronteiras com eles. Eles eram invadidos, eles invadiam, eles lutavam o tempo inteiro. Mas eles se achavam, porque foi dito para Moisés, que o povo hebreu era o povo escolhido, o povo de Deus, então para eles tudo era possível. Tão possível que certa vez, eles participando de uma batalha com um povo vizinho, estavam perdendo a guerra. E alguém no campo de batalha teve a seguinte ideia: ora, vamos lá no templo pegar a Arca da Aliança, já que a Arca da Aliança é poderosa e ela estando no campo de batalha, nós iremos ficar mais fortes e venceremos a guerra. E assim fizeram. Foram 2 enviados ao templo falar com o sumo sacerdote. E contaram para o sumo sacerdote qual era a sua intenção. Ele disse: não, de jeito nenhum. A arca não pode sair daqui. E a arca era tão sagrada para os judeus que somente uma vez por ano, alguém, e somente o sumo sacerdote, ia até lá para vê-la. Ela ficava numa sala isolada, fechada por uma cortina. E nessa vez do ano, o sumo sacerdote era amarrado pela cintura e com a roupa cheia de chocalhos. Porque se ele entrasse e passasse mal, tivesse algum mal-estar, eles arrastavam, porque também ninguém poderia ver, de tão sagrada que era a Arca da Aliança e tão poderosa realmente que ela era. As pessoas que tinham contato com ela desmaiavam, passavam mal, adoeciam. Mas eles convenceram o sumo sacerdote de levar a arca porque eles tinham que vencer a guerra. O sumo sacerdote disse para eles: tudo bem, permito, mas vocês vão levar meus 2 filhos e somente eles podem tocar na arca. Carregaram a arca, botaram na carroça e foram para o campo de batalha. Passado algum tempo, voltam os 2. O sumo sacerdote pergunta: vencemos a guerra? Não. E meus filhos tombaram no campo de batalha. E a arca? Eles levaram. Ele tombou morto.
Passado algum tempo, aquele povo que venceu a guerra começou a adoecer. Doenças estranhas que ninguém tinha visto ainda no mundo. E o líder disse, é a arca, vamos devolver. Devolveram a arca, as doenças que tinham se alastrado pela população desapareceram, mas o sumo sacerdote ele não ressuscitou. E se vocês quiserem mais detalhes dessa história, é a história de Eli. Eli era o sumo sacerdote da época. Que perder a guerra não foi problema. Perder os filhos também não. Mas perder a arca da aliança para ele foi demais. Ele não resistiu e morreu. E essa é a ideia do povo judeu. Guerrear e vencer, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Outro exemplo de quão violento éramos naquela época. O profeta Elias viveu aproximadamente 900 anos antes de Cristo. E ele veio com a missão de pregar e estabelecer a adoração a um Deus único. E essa parte da missão dele ele cumpriu muito bem. Mas, para tirar um 10, que faltava alguma coisa para tirar um 10, ele não conseguiu, porque ele mandou decapitar todos os sacerdotes do templo de Baal. Ele quis impor o seu conhecimento pela força. Violência. Mas, todos nós sabemos que não foi por isso que ele foi abandonado pela espiritualidade, nem por Jesus. Mandou ele de volta para completar a sua missão como João Batista. Cumpriu sua missão, mas nem por isso ele fugiu do pagamento do erro do passado, perdeu a vida também decapitado. Isso são alguns exemplos do que nós vivíamos naquela época. Vocês podem até não lembrar, mas eu lembro de vocês lá. Lembro de algumas fisionomias. Nós vivíamos nesse mundo. O mundo do orgulho, a gente não perdoava ninguém, nem dívida a gente perdoava. Se um parente adoecia e suspeitávamos que era lepra, a gente isolava logo para ficar com o patrimônio dele. Era nessa situação que Jesus se encontrava e veio pregar. Bem-aventurados os mansos. Chocou a todos? Bem-aventurados os pacíficos. Mais ainda. E afinal de contas, quem é manso, quem é pacífico? Nos diz Raul Teixeira que manso é todo aquele que tem noção do seu lugar. É todo aquele que tem noção de suas obrigações. É todo aquele que tem noção de sua capacidade perante o mundo. Manso é aquele que, ciente de suas obrigações perante a lei dos homens e perante Deus, não fica aguardando que alguém lhe mande fazer o que ele sabe que é sua obrigação. Manso é aquele empregado que bate o ponto às 7 horas da manhã e sabe que tem lá várias atividades. E vai cumprir suas obrigações. Não espera que alguém venha mandar 1, 2, 3 vezes. O mesmo Raul Teixeira nos conta que nós temos um comportamento estranho de pessoas não mansas. O assalariado, por exemplo, independente do valor do salário que receba, começa a receber o salário dia 1º e vai até o dia 5. E tem uma conta de água, por exemplo, que vence dia 10. Aí ele recebe o salário e fica aguardando o dia 10 para fazer o pagamento. E não vai ao banco porque tem um aplicativo hoje em dia. Aí o aplicativo tem algum problema, ele não consegue pagar a conta naquele dia, vai ter que pagar com multa e fica resmungando, culpando A, culpando B, menos a ele próprio porque deixou para o último dia. Então esse indivíduo não é manso, porque ele não cumpre a obrigação e não cumprindo sua obrigação ele não tem paz. A mesma coisa é aquele indivíduo que mora no condomínio e não paga a taxa condominial.
e ainda tem a capacidade de achar que está todo mundo errado porque está pagando e ele está certo porque não paga. E fica protelando. O condomínio cobra na justiça, ele contrata advogado. Esse indivíduo tem paz? Não tem. Então ele não é manso. Ele não é manso porque não cumpre com suas obrigações, que ele sabe que tem. Ele não é manso porque ele não traz no seu íntimo a paz daquele que tem a consciência tranquila pelo cumprimento das suas obrigações. Bem assim, nós que estamos aqui reunidos hoje e conhecemos muito da obrigação do cristão para com Deus. Hoje em dia, nós sabemos e acreditamos e confiamos na mensagem que Jesus passou a Moisés, nos 10 mandamentos. Não matarás. Mas nós não continuamos matando por vários motivos. Aqueles íntimos, o ciúme. Aqueles mais perversos, porque desviamos verbas e matamos milhões. Ou porque temos interesse numa jazida de petróleo e dizimamos uma população para ocupar aquele espaço e tirar a riqueza da terra. Ou seja, somos mansos? Ainda não. E os pacíficos? Onde a gente vai encontrar os pacíficos? E é bem interessante dizer que pacífico não é passivo. Pacífico é um comportamento. Passivo é uma inércia, uma paralisação, um medo. A gente ouve dizer que o povo brasileiro é pacífico. Não, o povo brasileiro é passivo. Porque o pacífico, ele não fica parado diante das injustiças. O pacífico, ele não consegue ficar inerte diante de situações que ele pode agir individualmente ou em coletividade. O pacífico, ele é corajoso. O passivo, ele é medroso. E o passivo é medroso porque para ele é conveniente. Ele não quer ficar mal com ninguém. Na vizinhança, por exemplo, os jovens estão sendo arrastados para o vício das drogas. E o passivo enxerga, mas por medo de perder a vida, não denuncia o traficante. O pacífico, ele faz o que é certo. Ele não vai brigar, mas ele vai fazer o que é certo. Ah, e se eu perder a vida? Se você perde a vida fazendo a coisa certa, se você perde a vida seguindo Cristo, você ganha o céu. E se você perde a vida da carne, qual é o problema? Se somos espíritos eternos, imortais. Mais vale ter a consciência tranquila ao chegar do outro lado do que carregar o peso de nada ter feito, de ter se omitido, de ter lavado as mãos. Nós temos vários exemplos de pacificadores no mundo. Comecemos por Gandhi. Gandhi libertou seu país, a Índia, sem pegar em armas. Pacificamente. Ele não foi passivo. Ele sofria violência. Os ingleses, dentro da sua dominação, eram violentos. Humilhavam. Toda sorte de violência física e moral era praticada pelos ingleses. E Gandhi, curioso ao ver todos esses dominadores andando para lá e para cá com um livro de capa preta com bordas vermelhas. Que livro é esse? Ele teve a curiosidade.
era a Bíblia. Leu a Bíblia inteira e disse: não é possível que esse Jesus que está neste livro que eles carregam para cima e para baixo seja o mesmo Jesus que eles dizem seguir. E ele passou a dizer que ele segue muito mais o Jesus que é pregado pelos ingleses do que os próprios ingleses. Certa vez, ele andando nas ruas, foi agredido por um soldado. Ele deu um soco, ele tombou ao chão. Ele levantou. O soldado novamente o agrediu. Ele tombou ao chão e levantou. E o soldado pergunta: quem lhe ensinou a ser covarde? Ele olha para o peito do soldado e enxerga um crucifixo. Esse aí que você carrega no peito. Conta a história que o soldado desabou, chorou convulsivamente. Então é preciso saber lutar. Ele não precisou agredir ninguém. Jesus também ensinou isso para a gente. Perante Pilatos, Pilatos pergunta: tu és rei? Ele disse: se meu reino fosse desse mundo, uma legião estaria aqui para me defender. E quem me ouve sabe o que é verdade. Pilatos pergunta novamente: e o que é verdade? Jesus silenciou. Porque muitas vezes não adianta a gente levar algumas discussões, porque o outro lado não está interessado na verdade. Novamente, Jesus agora, perante o sumo sacerdote, não me lembro se é Anás ou Caifás. A mesma pergunta foi feita e Jesus ficou em silêncio. Vem um soldado e agride Jesus. Jesus olha para o soldado e pergunta: por que me bates? Que mal eu te fiz? O soldado tremeu. Autoridade moral. Se você carrega a verdade, não tenha medo de lutar pela verdade, de querer que a verdade seja a realidade. Agora, se você prefere seguir o poder do dinheiro, o poder do status social, o poder que a sociedade tem na opinião que vai formar sobre todos, ou até mesmo sobre você também, e você não quer ser diferente. Aí você se rende, você torna-se passivo. E a passividade permite que o mal se alastre. E nós precisamos lutar. Mas lutar contra a violência, contra a maldade, não. Lutar para fazer prevalecer a bondade, a paz. Porque se eu luto contra a violência, eu vou ter que usar a violência também. Então eu tenho que lutar pelo bem maior. Quais as armas que eu vou utilizar? A verdade, a sinceridade, a compaixão, o amor. Outro exemplo de luta, esse foi mais uma luta contra costumes. Madre Teresa de Calcutá, nascida em Tirana, na Albânia, foi ordenada, se transferiu para a Inglaterra. Na Inglaterra ela veio a ser professora e ensinava a alta sociedade. Mas não era aquilo que ela queria. E pediu para ser transferida, que ela queria trabalhar em prol do próximo, doar de si. E foi para a Índia. Chegando na Índia, ela conhecia o Calcutá. Mas em Calcutá, ela fazia tão somente serviços internos. E pediu ao Papa autorização para ir para as ruas. O Papa autorizou.
E ela começou a fazer um trabalho assistencial. Porque na Índia, não sei se vocês sabem, ajudar o outro não é muito bem-vindo. Porque na religião deles, é o karma da pessoa. Se você ajuda, ela não vai cumprir o karma dela. Então, deixa sofrer. Deixa que o mundo cuide. E ela começou a recolher idosos que eram abandonados pelas famílias nos lixões, crianças que eram abandonadas nas portas, doentes de toda sorte que também eram abandonados, e começou a cuidar. Uma certa vez, eu acho que essa história eu já contei aqui, ela ocupou um templo hindu abandonado. O templo estava lá abandonado. E ela tinha muita gente e não tinha espaço. Ela ocupou o templo, ela e as suas irmãs. Os hindus da região procuraram a autoridade policial, fizeram denúncia e pediram que ela fosse expulsa dali. Vamos dizer, o delegado foi até o local. Pediu calma que ele ia entrar e depois voltaria. Ele entrou. Quando chegou lá dentro, tinham mais de 150 leitos com idosos, doentes terminais de câncer, de AIDS, crianças de todo tipo. Ele olhou aquilo ali e voltou. Não chegou a falar com Maria Teresa. Talvez pela autoridade moral dela, ele não teve condições de chegar próximo. E voltou. Aí diz ele que ao voltar para a porta, os revoltados, e aí, vai voltar para fora? Ele pensou alguns segundos e disse, coloco, mas se vocês fizerem o que elas estão fazendo aí dentro. Tal qual aqueles que acusavam a mulher adúltera, um por um, todos foram se retirando. E Maria Teresa continuou fazendo seu trabalho. O trabalho de Maria Teresa se espalhou pelo mundo. Vários países começaram a adotar a mesma atividade que ela fazia. Atividade caritativa de acolhimento. E ela ficou famosa, lógico. E por várias vezes ela deu entrevistas nas televisões. E uma certa vez um repórter inglês perguntou assim para ela, Madre, a senhora não acha que esse seu trabalho não adianta de nada? A miséria do mundo é grande, a senhora não vai resolver nada. Ela, mansa, conhecedora das suas obrigações, responde, eu sei, meu filho, que eu não vou resolver o problema do mundo, mas o amor que nós colocamos nesse trabalho aumenta o tamanho do oceano de amor do Cristo. Porque ela não estava trabalhando para a televisão, ela não estava trabalhando para aparecer, ela estava trabalhando pelo próximo que estava próximo a ela. Em outra vez, ela recolhe o idoso jogado na lata do lixo, colocado pela família. Ele estava doente. Mais dia, menos dia, ou melhor, mais hora, menos hora, ele desencarnaria. Ela o recolheu e ela própria ficou próximo a ele. Aí ele pergunta para ela, qual é o seu nome? Ela diz, eu sou sua irmã. Qual é sua religião? Porque na Índia tem várias. Ela disse, minha religião é o amor. Não foi isso que Jesus ensinou? E é interessante a gente pensar que a gente costuma dizer, eu amo a Deus. Como você consegue dizer que ama a Deus que você não vê e não consegue amar aquele que está ao seu lado sofrendo, precisando da sua ajuda, que pode ser tão somente um aperto de mão, um sorriso, um abraço, um pão.
Como a gente consegue dizer que amamos a Deus, adoramos a Deus, se ao nosso próximo a gente não faz a mesma coisa? Tem alguma coisa errada, né? Então, o que fazemos? Estamos tentando ser mansos? Estamos tentando alcançar a pacificação? Ou desistimos e vamos deixar para um outro momento? Será que vamos ter coragem? Vou repetir. Será que vamos ter? Eu estou no meio, viu? Não estou falando só de vocês, não. Eu também estou nessa história. Será que nós vamos ter coragem de dar este passo adiante? De buscar a mansuetude e sermos pacíficos e mais, pacificadores? Ou será que andamos por aí acendendo as fogueiras do orgulho e da vaidade? Porque se estivermos acendendo fogueira de orgulho e vaidade dos outros, porque a nossa está acesa. Vamos arrumar nossa casinha e saber para onde é que vamos. Mas isso que eu estou falando não é para ninguém ficar desanimado, ninguém ficar triste. Pelo contrário. Sabemos que temos tempo. Jesus nos espera. Jesus nos aguarda. Por quê? Outra frase que eu ouvi recentemente, ninguém nunca disse aqui. Nós fomos condenados à evolução. Mesmo que a gente não queira, nós vamos evoluir. Mas é melhor querer e andar do que ficar marcando o passo. Sabe por quê? Quando Jesus proferiu essa frase, bem-aventurados os mansos, qual foi a promessa? Porque herdarão a terra. Lá, quem ouviu isso, achava que era aquele espaço físico onde eles pisavam, a terra prometida. Totalmente enganados. Jesus quis dizer que os mansos herdarão este planeta, ou seja, os mansos continuarão aqui quando a transição planetária estiver concluída. E quando é a transição planetária? Começou em 1750 e vai finalizar em 2057. O que significa dizer? Se nós, a partir de hoje, começarmos a ser mansos e pacíficos, a gente vai desencarnar. Ótimo. Ninguém vai ficar para semente. Mas a encarnação seguinte será aqui, nesse planeta maravilhoso, amado, feito por Deus para ser nossa casa, feito por Deus para ser nossa escola. Eu não quero mudar de escola, eu espero que vocês também não. E quisera Deus que eu possa encontrar cada um de vocês numa próxima existência. Que é mais fácil a gente conviver com quem a gente já conhece do que com estranho. Fazer novas amizades. Para quem é tímido é difícil. Para quem é mais liberal é mais fácil. Fazer amizade com todo mundo. Mas quem gosta de escolher amizade, então é melhor ter amizade com quem a gente já conhece. Não é verdade? A segunda parte. Bem-aventurados os pacíficos, em algumas traduções, os pacificadores. Qual é a promessa? Porque serão considerados filhos de Deus. Ué, mas nós não já somos filhos de Deus? Somos. Mas Ele quer que nós sejamos filhos de Deus iguais a Ele, iguais a Jesus. Não como nós estamos agora. Significa que Ele nos quer melhores. E qual é o pai que não quer um filho
cheio de qualidades, de boas qualidades. Ele não quer que sejamos violentos. Ele não quer que a gente olhe para o mundo e assista o noticiário, veja violência. Ele não quer que a gente chegue no trabalho e veja as pessoas comentando sobre violência. Ele não quer que a gente saiba de tudo isso e ache que essa violência é do mundo e não tem nada a ver consigo. Porque tem. Nós fazemos parte do mundo. Nós fazemos parte da comunidade universal. E tudo que acontece no mundo reflete em nós. Então a violência tem a ver conosco. Mesmo que eu não esteja atirando bombas, mesmo que eu não esteja distribuindo drogas. Mas se eu não estiver fazendo nada para trazer paz, eu faço parte dessa violência. Mas tem uma outra violência que a gente também participa, e essa somos nós. A violência que nós praticamos contra o nosso corpo. Eu estou com 110 quilos. Aí alguém fala para mim, olha, você precisa fazer uma dieta, precisa ficar mais esbelto, isso e aquilo outro. O indivíduo vai e faz todo o sacrifício. Por quê? Porque a aparência todo mundo vai ver e todo mundo vai comentar, não é? Mas o indivíduo fuma. Ou um consumidor inveterado do álcool. Aí alguém dá um conselho, deixe de fumar que faz mal, beba menos. Não é nem dizer assim, não beba, beba menos. O indivíduo... Por que você está me dizendo isso? Você vai morrer se continuar assim. Vai morrer devagar. A resposta do indivíduo, não estou com pressa de morrer, deixa eu ir morrendo devagar mesmo. E esse é um dos bonzinhos. E o médico, que não larga o cigarro? E dá conselho para todo mundo. Não fume, eu fumo isso, eu fumo aquilo, mas ele não larga. E aquele indivíduo que recebe uma lei que proíbe o uso de fumar cigarro em locais fechados, em locais públicos. Acreditem, o judiciário está cheio de ações de pessoas querendo ter o direito de fumar onde ele quiser. Ah, eu quero fumar no bar, porque eu vou beber, vou comer, eu quero fumar lá. Aí ele não é alguém satisfeito em prejudicar a si próprio. Ele quer prejudicar o barman, o garçom, o caixa. Imagine se todo mundo fuma. Porque quem está fumando cigarro ainda tem um filtro. Mas quem inala a fumaça não tem filtro nenhum. Ele está cometendo violência? Tá. Então nós precisamos, e muito, refletir sobre todos os passos que damos dia após dia. Mas, de novo, eu vou dizer, nada do que eu estou falando aqui é para entristecer. É somente para a gente compreender que é necessário olharmos para a nossa vida, analisarmos nosso comportamento. E a partir daí, entender. Preciso mudar? Não preciso mudar. Preciso melhorar? Não preciso melhorar. Ou vou fazer tudo devagarzinho, no meu tempo. Porque a vida é assim. Primeiro a gente reconhece que está errado. Depois a gente para de cometer o erro. E por último, a gente vai tentar reparar, se for possível. De novo, digo, nós estamos aqui para nos melhorar. Nem mais, nem menos. Deus nos impõe a encarnação para superarmos aquilo que lá atrás nós erramos. Então, se a vida é uma oportunidade para a gente refazer os nossos passos, vamos aproveitar essa oportunidade para refazer os nossos passos. Aí, se eu somente conseguir corrigir, nada de novo eu alcancei,
Palmas para você. Porque nos diz Chico Xavier que Deus só quer que a gente dê um pequeno passo na direção dele. Quando a gente dá esse pequeno passo, tem festa no céu. E se a gente continua dando pequenos passos, o céu vira uma festa eterna. Jesus disse que o Pai não abandona nenhuma de suas ovelhas. Ele falava de quem? Daquele rebanho que estava ali? Não, ele falava de nós. Nós que buscamos a casa espírita, nós que buscamos a igreja católica, nós que buscamos a igreja evangélica, nós que buscamos o candomblé, a umbanda, todo mundo que busca essas religiões, busca porque, de alguma maneira, ele quer um caminho, ele quer uma orientação. E todas as religiões são válidas, senão elas não existiriam. Deus não permite que nada no mundo exista sem que haja uma necessidade, uma função, uma missão. Nenhuma melhor que a outra, desde que alcance seu objetivo. Agora, aquela religião que é excludente, que diz, se você segue a religião A ou B e não a minha, você está perdido. Então, essa religião não serve. Jesus é Jesus de todos. Deus é o Deus de todos. Chamemos como quiser, mas existe somente um Deus. Esse Deus que nos chama a ser manso, ser pacífico. Esse Deus que diz para todos nós que só tem um caminho, que é o amor. O amor nas suas mais diversas colorações. O vermelho, que todo mundo gosta, que é aquele amor-paixão. Mas tem o verde da esperança, tem o branco da paz, tem o preto do equilíbrio, porque reúne todas as cores. Tudo isso está ao nosso redor. Os irmãos estão perto. Todo mundo esperando uma oportunidade de melhorar e receber a oportunidade de ajudar. Então sejamos mansos e pacíficos. Para quê? Para herdar a terra. E para que mais? Para sermos considerados filhos de Deus legítimos. Aqueles que cumprem os seus mandamentos. Aqueles que seguem seus preceitos. Porque eu vou lembrar vocês do comecinho. Eu falei do profeta Elias, que veio, pregou e matou. Numa outra encarnação, ele veio, pregou e, desculpa a expressão, foi matado. Essa é a lei de Deus. É para todo mundo. Deus não tem nenhum filho predileto, preferido. E a gente caminha assim. Se a gente tiver medo, a gente vai ficar paralisado. Se a gente tiver coragem, nós seremos um desses filhos. Mas a vida já não é uma bênção? Quantos espíritos ficam aguardando a oportunidade de reencarnar? Nós temos, segundo a última vez que eu ouvi Divaldo falar, 28 bilhões de espíritos que habitam a Terra. Desses 28, 8,5 a 9 estão encarnados. Os outros estão do outro lado esperando a oportunidade. Você vê como a fila é grande, né? Então, lembrem, se a fila para reencarnar é grande, aproveitemos o que temos aqui. De verdade. De verdade. Estou começando a raciocinar sobre isso, a pensar sobre isso. Se já fizeram isso, já deram o primeiro passo. Porque quando eu falo para vocês, eu já falei para mim.
E sabe o que eu falo? Gandhi, Madre Teresa, Irmã Dulce, Divaldo Franco, Chico Xavier, eles receberam uma missão. E cumpriram essa missão. Mas não somente eles, nós, todos nós recebemos uma missão. E aí temos que pensar, eu estou cumprindo a minha missão ou eu estou falhando em algum lugar? É aquela história. Nós somos chamados lá no ministério da reencarnação. Aí nós vamos apreensivos. Onde chega lá? Só de nosso lado, viu? A gente chega lá, Horácio, você vai reencarnar. Aí eu começo a tremer. Eu vou ter que voltar para a Terra. Porque você foi infiel. Então você vai voltar para ser fiel à sua esposa nessa encarnação. Você não deu muita atenção aos seus filhos. Você vai voltar para cumprir direitinho a função de pai. Você não foi bom amigo. Você vai voltar para ser um bom amigo. Então, o nosso contrato de reencarnação tem várias cláusulas que a gente não discorda, porque a gente já reconhece que falhou ali. Aí, como um tremendo de qualquer jeito, mas sabendo da necessidade, a gente assina. E só depois que a gente assina é que a gente lembra de perguntar: quem é que vai estar comigo? A sua ex-esposa, só que dessa vez ela vai ser sua filha. O seu amigo que você prejudicou, esse também vai ser seu filho. E quem vai ser minha esposa? Não, a sua esposa vai ser alguém que você nunca prejudicou. Graças a Deus, mas ela prejudicou você. Você vai para perdoá-la. E a gente forma esse caldeirão para quê? A perversidade de Deus? Não. A gente vem esquecido de tudo. Aí quando o filho está na barriga, você vai assistir a ultrassonografia, você se apaixona. Mas era alguém que tinha uma diferença com você. Você já passou a amar aquele negocinho ali, aquele coração. Aí vem o segundo filho, você já ama, nem viu. Quando vem, que você coloca nos braços, o seu amor, esse amor não vai desaparecer mais nunca. Seu filho pode ser o que quiser, você vai amá-lo. Agora eu estou falando de coisa bonita. E a sua esposa? Ora, nós temos alguns companheiros que são bênçãos em nossas vidas. Não é que não tenha dificuldade, não é isso. Mas essas companhias que aceitam caminhar junto conosco. É um desafio. Mas elas nos fazem tão bem. Fundo das pessoas, homem e mulher. Valorizemos, sejamos mansos, sejamos pacíficos dentro dos nossos lares. Porque criando mansidão lá, criando paz no nosso lar, a gente leva isso para o mundo. E aí nós estamos vencendo a violência, vencendo a indiferença, vencendo a preguiça, vencendo o mal. O caminho é esse. Não adianta muito eu, a partir deste momento, querer mudar o mundo. Mudemos intimamente, dentro do nosso lar. Isso aqui não tem ninguém que precise mudar dentro de casa, não. Acho que todo mundo, né? Verdade isso? Vocês concordam comigo, né? Então, vamos então levar tudo isso para o mundo. Vamos levar a paz que nós temos em casa para o mundo. Vamos levar a harmonia que há no nosso lar para o mundo. Tragamos para a casa espírita esse amor, para que a espiritualidade que aqui está utilize o nosso amor para ajudar a curar durante o passe. Tragamos essa felicidade de ter encarnado para dividir com o nosso colega que a gente nem conhece. Mas deixe essa alegria se espalhar.
entendamos que os desafios que são colocados em nossas vidas são para ser enfrentados, não para que a gente fuja por conveniência ou por qualquer que seja o motivo. Enfrentemos. O resultado, se não for o que a gente queria, paciência, mas tenhamos a consciência tranquila de que fizemos e continuaremos fazendo a coisa certa. Quer ver? Coisa simples, pequenininha, aconteceu essa semana. Eu fui comprar uma bolsa térmica. Tinham duas. Eu achei a bolsa barata e pensei, por ser barata, talvez ela não dure muito. Eu vou levar as duas. Fui no caixa, paguei. E ela me deu troco e eu saí. Fui para o estacionamento. Daqui a pouco a mulher vem esbafurida atrás de mim. Senhor, eu lhe dei o troco errado. Aí eu, não. Ela, você me deu R$50? Peraí, deixa eu botar a mão no bolso. Botei a mão no bolso, realmente eu não estava mais com a nota de R$50. E ela me deu o troco como se eu tivesse dado 35. Aí ela, então, a gente precisa voltar na farmácia que eu só posso tirar o dinheiro do caixa com o senhor lá dentro. Ela trancou a farmácia, foi atrás de mim, voltou, conferiu e me devolveu o troco corretamente. Ela foi mansa, porque a sua consciência mandou ela fazer o que ela deveria ter feito. Não precisa fazer milagre, basta fazer a coisa certa. Dito isso, eu agradeço a paciência de todos, a atenção, a audiência e rogo de verdade que Deus continue sempre perto de nós, porque Ele sempre está. Muitas vezes nós é que nos afastamos. Boa noite a todos. Paz e luz.